Um erro bem comum em qualquer entrevista em TV, talvez você já tenha percebido um erro desse tipo, é quando o repórter faz a primeira pergunta, principalmente quando está ao vivo, né? Vai lá, apresenta o entrevistado, olha, nós vamos falar de tal tema, eu estou aqui com fulano de tal, que é especialista nesse tema, faz a primeira pergunta para ele, e aí o entrevistado se embabaca com um bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não sabe o que dizer. Geralmente, né, os jornais acontecem de manhã cedo, ao meio-dia e à noite. No jornal do meio-dia e da noite, o pessoal acaba se confundindo, né? Não sabe se dá bom dia, ou se dá boa tarde, ou se dá boa noite lá no Jornal da Noite, né? Entre tarde e noite, será que eu dou boa tarde? Será que eu dou boa noite? E aí acabam cometendo um erro, né? De, por exemplo, tá entrando no jornal depois das 6, se é depois das 6, né? Já ali perto das 7 da noite, é noite, não é mais tarde. Ou então, por exemplo, vai dar uma entrevista em um jornal depois do meio-dia, se é depois do meio-dia, já é boa tarde, não mais bom dia antes das 12 horas. E aí acaba cometendo esse erro. Quando é gravado, a recomendação é que você nunca cumprimente com boa tarde, com boa noite, com bom dia, porque se é gravado a sua entrevista, eles vão editar a sua entrevista. Então você não precisa fazer o cumprimento, né? Dizer bom dia, boa tarde ou boa noite, porque às vezes eu estou lá gravando com você de manhã uma entrevista, mas eu só vou exibir essa entrevista no Jornal da Noite. E aí você começa a entrevista dando um bom dia, eu vou ter que cortar o seu bom dia. Então, sempre pergunte ao jornalista, olha, essa entrevista é gravada, vai ser uma entrevista ao vivo, o que eu digo, boa tarde, boa noite, é melhor não falar nada, só responder a pergunta? Isso é primordial para que você possa se sair bem e não ficar com cara de bobo na hora que você começar a dar uma entrevista dando bom dia, sendo que a entrevista foi somente à noite, tá bom?